Família muito especial. Numa casinha muito simples, mas muito caprichada, vive uma alegre família bastante simpática. Era um lugar onde de longe se podia sentir o amor e o carinho no lar. Felipe e Marta, os pais, e Marcelinho, o filho de 6 anos, que adorava cuidar do jardim nas horas de folga. Em um sábado, Marcelinho e Dona Marta arrumaram alguns brinquedos pertencentes a Marcelinho para serem doados num orfanato chamado Lar Rei do Sol, que ficava no interior da cidade. Dona Marta convidou o marido e o filho para irem com ela até a instituição, mas Marcelinho fez um pedido: quero ir de ônibus. O que os pais acharam uma boa ideia. Andar de ônibus, andar por caminhos diferentes com flores e árvores que Marcelinho nem imaginava existirem. Quando chegaram, desceram do ônibus, andaram alguns metros e logo viram um bonito lugar. Era uma casa grande, rodeada de flores e árvores. Abriram o portão e logo veio uma senhora toda sorridente receber os visitantes. Era uma senhora, Otília, ou melhor, a vovó Otília, como a chamavam as crianças. Bom dia, disseram os visitantes. Lindo dia, respondeu a senhora. Entrem. Eu estava lá dentro ensinando tricô a Laurinha. Marcelinho logo percebeu que havia muitas crianças naquele orfanato, de várias idades. Puxa vida, pensou Marcelinho, quantos netos tem essa vovó? Que bom vê-los, falou a vovó Otília. Viemos trazer alguns brinquedos, responderam os pais. Marcelinho percebeu que a disputa pela atenção da vovó era grande, bem diferente do que acontecia em sua casa, já que tinha um pai e uma mãe exclusivamente para ele. Os adultos iam conversando e Marcelinho os acompanhava, admirado com tanta criança. Que simpatia de menina tão comportada, olhando um livrinho, como se soubesse ler, falou a mãe, se dirigindo a uma menina de cabelinho preto, de aproximadamente 2 anos. Marcelinho chegou perto e falou: mamãe, ela se parece com Claudinha. Claudinha era a irmã de Marcelinho, que havia desencarnado algum tempo atrás. E sem pestanejar falou: encontramos, vamos levá-la para casa. A menina se chamava Carolina e Marcelinho percebeu nela a irmã que sempre quis. Os pais e vovó Otília tentaram explicar que não era muito simples levar a menina para casa. O garoto não entendeu muito bem e voltou para casa decepcionado. No caminho, os pais tentaram explicar que Carolina era órfã, seus pais haviam morrido e ela não tinha nenhum parente que podia cuidar dela. Mas para que ela pudesse morar com eles e ser irmã de Marcelinho, era preciso esperar um pouco. Nos meses seguintes, Marcelinho e os pais visitaram muitas vezes o orfanato, e em especial Carolina. Levaram roupas, brinquedos e doces que fizeram a alegria da criançada. Alguns meses se passaram, quando os pais convidaram Marcelinho para fazer uma visita especial ao orfanato. Marcelinho sentiu a alegria dos pais com o passeio e logo uma onda de carinho invadiu seu coração. Vamos, vamos! Vamos logo! Ou perderemos o ônibus, foi dizendo alegre o garoto. Quando chegaram ao orfanato, vovó Otília foi conversar separadamente com Dona Marta e seu Felipe.
E o menino tratou logo de ir procurar Carolina. Seus olhos brilharam ao vê-la, e a alegria invadiu o lugar quando ele viu vovó Otília se aproximando deles com uma malinha na mão. Era a mala de Carolina, que a partir daquele dia passou a fazer parte da nossa família, da família de Marcelinho. Assim Carolina foi morar na casa de Marcelinho, que muito feliz cuidava com todo o amor e carinho de sua nova irmã. Por isso, meninos e meninas, a gente tem os nossos irmãozinhos, não é de graça. A gente tem eles porque Deus mandou eles para nós. Então, igual como o Marcelinho fez aqui, ele sentiu que ele precisava ficar perto daquela menininha para conseguir ficar feliz. E se ele estava feliz com ela, ele estava feliz para sempre. E a gente tem que gostar dos nossos maninhos, dos nossos irmãozinhos, como eles são, como eles vieram, porque de alguma forma eles fazem parte da nossa vida. Então a gente tem mais é que gostar e aceitar eles como eles são, sem brigar e sem ficar se jogando, se batendo, porque não faz parte da nossa vida isso. Tá legal, gurizada? O que vocês acham? Vamos fazer assim? Então tá. Obrigado para vocês. Obrigado, Nevenir. E vejam que são coisas simples, né? Se eu quiser, pode ir levando eles já, Dona Nevenir. A gente vai falando aqui, mas que são coisas simples, né? Ele reparou que ele tinha pais exclusivos, né? E agora também estava refletindo, para ver, às vezes até é bom alguém ler para nós, né? Ela estava lendo e eu refletindo aqui. Nós, a maioria de nós, né, temos pais exclusivos, ou temos avós, ou temos bisavós, ou não necessariamente do laço do sangue, mas temos alguém que nos acolheu e que nos protegeu por muitos e muitos tempos, né? Então, para ver que nunca estamos sozinhos. Então, dando sequência à historinha, a gente vai ler o item 5, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos, do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que daí é uma parábola que fala uma passagem de Jesus, onde diz assim o item 5. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão, que ele nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes de Jesus, né, para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele, Jesus, respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos, capítulo 13, aí vai seguindo lá. E depois tem Mateus também, capítulo 12. Então ali Jesus não... Primeiro que segundo, vamos nos ater ao que nos diz o Evangelho, né? Não vamos tirar conclusões. O que nos diz que a intenção ali era tipo um pré-julgamento de Jesus, que ele não estava em sã consciência, né? Por ele estar ali reunido com aquelas pessoas. Então alguns de seus parentes ali foram lá buscá-lo. Então ali ele já deixa bem claro onde está a verdadeira família, né? Então, para nós completarmos com isso, nós vamos fazer um link onde fala da parentela corporal e parentela espiritual. Que a gente vai fazendo esses temas e vai vendo que às vezes tu pega um item e o próximo item te explica que tu está falando daquele. Então, está tudo interligado, né? Mas ali quando Jesus quis dizer que quando a gente está reunido assim como nós, aqui até para a gente não perder o comentário do Evangelho, nós estamos aqui reunidos em
um objetivo e em nome de Deus, somos irmãos. Então, muitas vezes nós aqui durante o trabalho, os irmãos de crachá nos chamamos de irmãos. E até quando tivermos o contato com algum em uma conversa, também a gente vai chamar de irmão e irmã. Porque somos filhos de um único Deus e temos um modelo que é Jesus. E acreditamos nessa família espiritual. Embora depois a gente vai ler um pouquinho da família corpórea, né? Mas nós acreditamos verdadeiramente que a família que prevalece, que a família permanente é espiritual, né? Então a gente vai ler um pouquinho também da parentela corporal e parentela espiritual, como falamos. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que expressam uma afeição recíproca na vida terrena, mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação. Então, o que está nos dizendo essa passagem aqui? Que não são os laços do cunhado, não quer dizer que se nascemos numa família, que aquela união vai ser necessariamente ali, ela tem a verdadeira família, a família espiritual. Tem as duas situações envolvidas ali. Tem a nossa família consanguínea ali, que talvez sejam espíritos que estão ali para se reajustar. Então são espíritos que já vivenciaram em outras encarnações, já conviveram ou próximos, né? E de alguma forma se repeliam ou tinham um antagonismo aqui, como nos fala, eram contrários à maneira de pensar, de sentir. Então isso a gente traz não só para a família, mas principalmente para o casamento. Tem aqueles casamentos onde os espíritos reencarnam, ambos com a mesma missão de, juntos, construírem algo. Os dois já têm um certo nível de elevação, tem esse caso também, não há absolutismo nessas situações. Mas a maioria das vezes a gente não pode vir aqui e ser hipócrita. A maioria das vezes é também reajuste. Então são almas que já conviveram conosco e que em algum momento não conseguimos nos perdoar, não conseguimos nos ajustar, e aí reencarnamos como marido, como mulher. Se não for como marido e mulher, na próxima reencarnamos como filhos, para tentarmos fazer esse ajuste. O que é esse ajuste? É aceitarmos as diferenças, é limparmos o nosso perispírito de qualquer vibração, de qualquer sentimento negativo que tenhamos ali plasmado, né? Para cada um seguir o seu caminho ou junto ou separado, mas não podemos deixar nenhum rastro de qualquer tipo de sentimento que não seja o do amor, da caridade, da compreensão, da solidariedade. Então aqui nos falou desses dois motivos. Pode ser, simplesmente não quer dizer que porque nascemos naquela família que ali vai ser feito aquele laço permanente que a gente falou, laço do espírito. Necessariamente não. Mas quando nós falamos isso, nós temos que ter cuidado também. Porque às vezes a gente vem aqui, por exemplo, vamos dar um exemplo, só falamos que a gente tem que se desapegar dos bens materiais. Daí falamos só do espírito, do espírito, do espírito. Óbvio, é o mais importante. Mas temos que ter cuidado de não ser muito unilaterais. Às vezes a gente vem aqui e reforça muito, muito um lado e esquece o outro. Temos que ter equilíbrio. Não adianta a gente só falar de espírito, espírito, espírito aqui, e as pessoas têm que comer, têm que beber, têm que vestir, têm que educar seus filhos. Então tem que haver o equilíbrio. A gente não pode se apegar só numa coisa e desvalorizar a outra ou esquecer da outra. É óbvio que o que impera é a imortalidade, é a alma, é o espírito. Esse é o objetivo nosso aqui. Mas enquanto encarnados nós temos que respeitar as leis, sejam sociais, e a lei da sobrevivência também. Temos que trabalhar até para ocupar nossa mente. Então,
Também a gente traz essa analogia para essa parte da família. Também não quer dizer que pessoas que estão na nossa família como encarnados, irmãos, irmãs, que ali não existe o laço espiritual também, já de anteriores vidas. Também pode acontecer isso aí. Não quer dizer que esse é o que prevalece, mas também não quer dizer que ali dentro da nossa família não tem pessoas que a gente ama, não sabe porquê, não consegue medir, mas ama, e é da nossa família encarnal. Então tem as duas situações aí. Pode ter pessoas estranhas, mas como também pode ter almas que vieram junto conosco ali, talvez para dar aquele upgrade na nossa motivação para a gente tentar melhorar. E aqui, num certo ponto, fala da família dos laços corporais, da família dos laços espirituais. É uma continuação dessa parte aí. Daí nos fala que uma é considerada duráveis, né? Então as primeiras, ou seja, se fortalecem pela purificação, se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, no caso a família corpórea, né? Frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente. Já na existência atual, foi o que Jesus quis tomar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mas ali até nem quis entrar nos outros itens do Evangelho, pouco à frente, que fala sobre isso, que também coloca em dúvida essa questão dessa parte de Jesus, que aí até no Evangelho fala ali no item 6, 7 em diante ali, que essa parte que Jesus disse que a família dele estava ali, estaria talvez, né, sugeriram contra aquilo que ele pregava, que era bondade, além de amor, né, porque ele estaria desmerecendo a sua mãe e seus irmãos encarnados ali. Então ali no Evangelho, para quem quiser aprofundar mais depois do item 5 ali, aí fala isso, que talvez essas palavras ou foram interpretadas de uma maneira errônea, ou não foram ditas por Jesus. E isso não quer dizer que nós somos fanáticos, porque, então, quando é errado, aí a gente justifica. Não. Porque nós temos que ligar o ser à ação. Então, no momento que nós ligamos a personalidade de Jesus, não condiria um pensamento ou uma atitude dessa de repente, na frente de todos, ali desmerecer sua família corpórea. Não foi isso que, com certeza, não é isso que Jesus fez. Então, facilmente a gente consegue derrubar essa tese daqueles mais incrédulos, ou que queriam, de alguma forma, achar uma brecha, né, na história de Jesus. Só que a história de Jesus, ela vem com o adesivo do exemplo, então não tem. O exemplo derruba qualquer tese. Mas também temos que entender que talvez Jesus quis dizer que também aqueles que estavam ali ao seu redor era a sua família espiritual, sem querer dizer que os outros não eram. Ele simplesmente disse que onde estavam ali, estavam em comunhão com Deus, em pensamento junto ao Pai, são da sua família. Mas também ali não está, no Evangelho não está explícito que ele disse que os outros não eram. Então vai de como nós interpretamos. Por isso que sempre quando a gente vem aqui na frente nós dizemos, nem sempre falamos aqui 100% aquilo que é certo. Cabe a cada um julgar, levar para si, refletir e estudar, principalmente pega as obras básicas lá e vamos ver o que esse palestrante falou lá, se tem alguma coisa a ver mesmo. Pode procurar, irmãos. Esse é o objetivo aqui nosso. Não é nós formarmos uma mente que pensa igual a todo mundo, não. Nós temos várias maneiras de pensar, mas um único objetivo, evoluir. Fazer o bem e estar, né, com essa caridade ativa em nosso ser. Então, nós estando com a caridade e com o amor ao nosso lado, automaticamente nós estamos dentro dos princípios do Evangelho. Mas aqui, mesmo no Evangelho, ainda fala da família corpórea e da família espiritual, né? Daí fala que uma é durável e a outra não. Mais adiante nós vamos evoluirmos, nós vamos dilatar essa visão. Não vai ser nem precisado nos colocar essas duas questões em pauta, a família corpórea e a família espiritual. Porque quando nós tivermos a compreensão de família universal, derruba tudo isso aí, não precisa a gente separar. Ainda precisamos, porque nós estamos, digamos assim, no ABCD da compreensão, da maturidade e da evolução. Estamos
ainda aprendendo a nos alfabetizar com isso que está nos sendo proposto. Mas quando dilatarmos realmente a visão, quando transformarmos o instinto, a emoção para sentimento, aí nós vamos entender que a família é universal, não tem mais essa distinção corpórea ou espiritual. Tudo está dentro desse contexto. E aqui nós fizemos algumas perguntas, rabiscamos aqui. Quando alguém é considerado nosso parente? Quando consideramos alguém nosso parente? Será que é pelo parentesco do sangue?